Amados, glória a Deus, estamos aqui mais uma vez, pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Eu quero hoje compartilhar com vocês um tema que eu tenho para mim, que ele é exatamente a raiz de outros temas que eu tenho tratado com vocês. Eu tratei nas últimas semanas sobre como vencer o estresse, como vencer o medo, como vencer a ansiedade. E todas essas coisas parecem que têm um ponto em comum. Por isso que o tema de hoje é uma pergunta. Dependência de Deus, peso ou paz? Ou seja, depender de Deus produz em mim um peso, uma carga, ou produz paz? No primeiro momento, todos nós que somos de Deus vamos responder não, isso produz paz. Então eu lhe convido a pensar comigo, porque certas coisas passeiam dentro da gente, dentro da nossa alma. Tem um versículo em Lucas 12, 19 que diz: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Aqui temos um homem que está conversando com a sua alma. E não está dizendo à sua alma, por que estás abatido, ó minha alma? Não está dizendo à sua alma, olha minha alma, não chores. Não está dizendo, as minhas lágrimas me falam todo dia onde está teu Deus. Não, ele está dizendo o seguinte: eu estou riquíssimo. E eu vou dizer à minha alma, tranquilo, desfrute, aproveite. Nós conseguimos, não dependemos mais de ninguém, não dependemos de nada. E quem sabe lá no fundo do coração está dizendo, não dependemos nem de Deus. É claro que esse versículo tem um contexto, eu vou tratar com você. Mas sabe, é muito interessante. Muitas vezes, como pastor, eu tenho visto que diante de uma situação caótica, a pessoa chegar para mim e com um peso no coração, um peso na alma, dizer, pastor, agora só Deus. Ou às vezes diz, agora está nas mãos de Deus. E essa palavra agora só Deus, agora está nas mãos de Deus, que deveria produzir paz e alegria, porque está em boas mãos, na verdade não produz isso. Na verdade essa palavra dá a entender que o caso está fora de controle. Sim, causando um desconforto emocional, causando um desconforto almático. Parece que dentro de nós cremos que seremos felizes a partir do ponto que fomos independentes de tudo e de todos, e pasmem, inclusive de Deus. E o Senhor Jesus, quando estava aqui, ele percebeu isso. Ele viu essa inquietude. Claro que ele já sabia, mas ele trata disso. Quando eu falei de perceber, é que ele trata. Em alguns momentos, nos evangelhos ele trata isso. E é um momento que ele dá uma especial atenção, porque ele traz uma parábola. Ele conta uma parábola, é uma história que não necessariamente aconteceu, mas que de fato representa muitas histórias como essa, que de uma maneira ou de outra ocorrem. E ela traz então um ensinamento. Vamos ler juntos Lucas 12. A partir do versículo 15. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus já começa dando aqui um statement, ele está dizendo assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você, por mais que digam por aí que é assim, eu vou te dizer, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele tem. Isso não é base para nada. E ele vai continuar. Versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Ou seja, esse homem já era rico, e agora a sua produção agrícola foi tremenda, e ele teve que destruir seus celeiros para fazer maiores ainda. E nesse momento, o versículo 17,
E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Versículo 18. Farei e destruirei meus celeiros e farei maiores ainda. Versículo 19. Então direi à minha alma. Veja o versículo 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe. Divirta. Regala-te. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: uau, consegui. Eu consegui chegar num ponto que agora eu estou tranquilo. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que é que Jesus está ensinando com essa parábola? Ele está ensinando que nós somos ensinados desde criança, que a nossa segurança está em ter. Se nós ganhamos dinheiro, se nós acumulamos bens, isso vai trazer segurança. Muitos talvez até pensem, numa pandemia como essa, se eu tivesse muito dinheiro, tivesse meu avião particular, eu ia procurar uma cidade no mundo onde fosse mais tranquila, e eu iria pegar o meu avião, pegar a minha família, iria para aquela cidade, iria ficar lá até tudo isso passar, porque eu tinha condições financeiras para isso. E eu quero dizer a você que isso não traria nenhuma segurança. Eu tenho visto pessoas pegarem esse vírus em todos os continentes, seja continentes ricos como a Europa, África, América do Sul, América do Norte, Ásia, por todo canto. E não escolhe pessoas que tenham dinheiro ou não tenham dinheiro. O vírus não está escolhendo pessoas por sua conta bancária. Temos visto políticos, primeiros ministros, poderosos ir para o hospital e alguns até perder a sua própria vida. Jesus está nos ensinando algo tremendo nessa parábola, queridos. Ele está nos ensinando que quando a gente acredita nessas coisas, é como se a gente entrasse numa armadilha. Existe uma armadilha que faz a gente ter pelo menos 3 tipos de perdas. A primeira delas é a perda da vida. E quando eu falo a perda da vida, é no sentido da vida passar e eu não vivê-la. De construir uma família e não viver essa família. Ter filhos e não vê-los crescer. Ter uma esposa e só saber que eu tenho uma esposa no dia do divórcio. Porque coloquei todo o meu foco em ter, buscando não depender. Lucas 12, ele disse, e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Esse homem tinha muito. Versículo 18. Farei isto, destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E você acha que se esse homem, como a gente já leu na parábola, não tivesse sido chamado por Deus para prestar contas, que ele iria parar aqui? E eu vou responder: não teria parado, não. Teria seguido adiante. Sim, porque quando ele fizesse isso, que tivesse muitos grãos nos seus celeiros, ele iria pensar: eu posso aumentar isso, eu posso ter mais, eu posso ter mais, eu posso ter mais. Antes que a gente entenda errado isso aqui não é uma parábola contra o trabalho. Até porque a palavra de Deus, em 2 Tessalonicenses 3,10, diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então isso aqui não é uma parábola contra o trabalho. Isso aqui é uma parábola que nos ensina a armadilha de crer que se nós confiarmos na força do trabalho, que isso nos dará paz e segurança. Sabe, queridos, alguém pode até ganhar muito dinheiro, alguém pode até acumular bens, mas não há paz nesse lugar em si só. Porque a palavra de Deus também diz que quando um começa a ganhar, e a ganhar, e a ganhar, a sua alma se corrói e ele não consegue ter um limite. Provérbios 30:15 diz: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Eclesiastes 4:4 diz: também descobri, porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho, é porque elas querem ser mais do que os outros, mas tudo é ilusão, é tudo como correr
atrás do vento. Aqui está dizendo que tem gente se esforçando no trabalho, já tem suficiente, mas ele quer mais e mais, porque ele quer ser mais do que os outros. E aí a palavra está dizendo, isso é correr atrás do vento, é nada. Eclesiastes 5,15 diz, como entramos neste mundo, assim também saímos. Como é que é isso? Isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Não tem ninguém que conseguiu sair dessa vida levando $1. Ele pode ter morrido, na roupa dele colocaram um pacote de dólares, mas não foi com ele para a vida espiritual. Isso ficou aqui para ser comido pelos bichos. Precisamos entender isso. A primeira coisa é a possibilidade de viver e não viver. Ser alguém que viveu focado, buscando essa segurança, buscando essa paz, sem nunca encontrar nesse lugar. E é claro que isso leva para o segundo ponto, que é a perda da alma. E quando eu falo perda da alma, ainda nem estou tratando da vida eterna. Eu estou falando desse lugar que está dentro de nós, que produz ânimo para viver, ou não. Houve um homem muito rico, um rei, seu nome Salomão. Esse homem teve toda a riqueza que quis, todas as mulheres que ele quis, todo o poder que ele quis. E ele termina a sua vida dizendo assim em Eclesiastes 2, versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Versículo 17. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Uau! Esse homem termina a vida dizendo, nada importa, nada me anima, a obra foi penosa, eu aborreço a minha vida. Isso aqui é um homem rico, cheio de mulheres, de poder, de autoridade. E ele está dizendo, caí na armadilha. Gastei minha vida, gastei meus anos, correndo atrás do vento. E a pior consequência disso tudo é a perda da vida eterna. É quando o Senhor Jesus diz em Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Sabe, amados, haverá um momento que todo homem, grande, pequeno, de raça qualquer, de tribo qualquer, todo homem dará conta de si mesmo a Deus. Haverá um momento que cada um comparecerá diante do tribunal de Deus. Todo ser humano tem uma reunião marcada com Deus. Como dizemos aqui nos Estados Unidos, temos um appointment com o Senhor. Ninguém vai escapar disso. A palavra nos mostra, em Amós 4,12, portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Romanos 14,12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E viu os mortos, grandes, pequenos, todos estavam diante do trono. E abriam-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Que armadilha tremenda. Viver a vida correndo atrás do vento,
buscando não depender de ninguém, buscando não depender de nada, buscando não depender de Deus. E entenda bem, eu não estou aqui falando contra ter bens, eu não estou aqui falando contra ter dinheiro, não. Eu estou falando exatamente um problema que está dentro da alma. É quando se crê que tem um valor no banco e isso produz paz. Queridos, dinheiro vem, dinheiro vai. Já vivi bastante para ver grandes fortunas que muitos diziam, esse aí não acaba nem com 10 gerações. Acabou. Acabou. Porque se acaba. Não é aí que se põe a nossa segurança. Se o Senhor te dá prosperidade, se o Senhor te dá bens, se o Senhor faz multiplicar o fruto do trabalho das vossas mãos, glória a Deus, mas não põe aí tua confiança, isso não vai trazer paz nenhum. Eu quero dizer a você que depender de Deus, quando uma situação diz agora só Deus, quando a situação diz está nas mãos de Deus, deveria, em nós que somos seu povo, produzir uma sensação de paz inefável. E eu vou explicar por quê. Porque depender de Deus verdadeiramente traz a verdadeira paz. Jesus disse, deixo-vos a paz. Não vos la dou como o mundo a dá. O que é que significa isso, Jesus? O mundo dá paz. Ele está dizendo, eu não vou dar a paz do mundo. Você fala, qual é a paz que o mundo dá? Quando você ganha uma bolada, você tem uma certa paz no coração. Quando você tem uma ação na justiça e aquela ação é julgada favoravelmente a você, e você recebe a notícia, você recebe o fruto daquela ação, você sente uma sensação de paz. Essa paz é uma paz por causa de. Porque algo aconteceu, você sente paz. Jesus está dizendo, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é uma paz por causa de. E a paz de Jesus é uma paz incondicional. É uma paz apesar de. É uma paz que, se eu recebo uma sentença favorável ou desfavorável, se eu recebo um aumento salarial, ou num momento como esse, um corte de salário, não importa. É aquela paz que diz, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê seu fruto, que não haja fruto no campo, que o gado tenha fugido do curral, todavia em ti confiarei, porque eu sei que eu ainda vou andar altaneiramente. Essa paz que enche o coração de um, e essa paz, de fato, vem da dependência de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Primeiro ponto, aprender a enriquecer em Deus e para Deus. Aprender que eu posso ganhar as coisas nessa vida, mas mais do que isso, Jesus me adverte. Procure aumentar a sua conta celestial. Lucas 12, 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ele está dizendo que tem gente que é rica para com Deus. Ele está dizendo que talvez tenha pessoas nessa vida aqui que seja paupérrima. Às vezes uma velhinha que mora lá no fundo da rua, mas que é uma mulher de oração, uma mulher que dobra seus joelhos. Essa mulher, talvez aqui na terra, seja aquela viuvinha que só tem uma moeda. Mas ele está dizendo que se essa mulher acumula e enriquece em Deus e para Deus, ela terá uma fortuna nas mãos de Deus. Que coisa tremenda. Mateus 6, 19, e eu não estou dizendo só para essa mulher que é pobre. Você pode ter muitos bens, você pode ter muito dinheiro, mas faça o seguinte, empobreça violentamente hoje a sua confiança nos bens e enriqueça a sua confiança em Deus. Jesus nos ensina em Mateus 6, 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Há uma palavra no grego chamada mistos, que ela é usada para salário, pagamento de um trabalho, e biblicamente falando, ela é muito usada para recompensa ou galardão, quando se faz algo onde há uma promessa de Deus de nos recompensar por aquilo que foi feito. Vamos entender melhor. 1 Coríntios 3, 8. Ora, o que planta e o que rega são um,
e cada um receberá o seu galardão ou a sua recompensa. Como? Segundo o seu próprio trabalho. Colossenses 3, 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. O apóstolo Paulo, tanto em 1 Coríntios 3, como em Colossenses 3, ele está dizendo à igreja que o trabalho daqueles que estão trabalhando na igreja, aqueles que estão lutando para pregar o evangelho, aqueles que estão lutando e investindo muitas vezes vida, tempo, dinheiro, para salvar almas, para ajudar outros que estão aflitos, alguns que não têm alimento, mas que está sendo dividido o alimento com aquele, ele está dizendo, Deus está vendo. E Deus não deixa de recompensar, Deus não deixa de galardoar. Hebreus 10, 35 diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então, a primeira coisa, eu preciso entender isso. Não vou viver a minha vida e gastar meus dias trabalhando somente para granjear, mas eu vou gastar meus dias para implantar o governo de Deus, para implantar aquilo que Ele deseja, para que eu possa me tornar rico em Deus. Ele nunca esquecerá de nos recompensar. Segunda coisa importante, coloque isso dentro da sua alma hoje. Deus cuida dos seus filhos. Ainda que uma mulher que amamenta venha esquecer de amamentar, Deus disse, eu não vou esquecer de você. Deus cuida dos seus filhos. Lucas 12, 22 diz, a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que é a vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto o que é a vez de vestir. Não ande ansioso por isso. E ele explica, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Isso é uma pergunta para você fazer para você mesmo. Quanto mais você vale do que um passarinho? E ele diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Será que a gente, por ansiedade, consegue aumentar alguns meses, alguns dias, a nossa vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, Jesus chama isso de coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Ele está dizendo, você não consegue aumentar 1 centímetro na sua altura, você não consegue dizer, eu vou morrer, não vou morrer, não, vou ficar mais 3 anos. Você não consegue decidir isso por você? Então, por que você está preocupado com outras coisas que são maiores do que essa? Versículo 27. Observai os lírios. Eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que é a vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Jesus nos dá aqui uma informação preciosa. Ele está dizendo assim, você tem necessidades reais, consistentes. Ele está dizendo assim, Deus já está sabendo. Deus sabe das suas necessidades e Ele vai cuidar de você. Se Ele cuida de um passarinho, se Ele cuida de uma erva, se Ele cuida de um lírio, Ele está dizendo, Ele vai cuidar de você. Não fique preocupado, será que vai faltar o pão? Será que vai faltar o que beber? Será que... Ele está dizendo assim, eu vou prover a tua vida. O teu Deus continua sendo Jeová Jirê, o Deus da provisão. É isso que Jesus está nos lembrando nesse lugar. E vale a pena ler o versículo que o salmista diz, fui moço, e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista está dizendo o seguinte, eu já vivi muito, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Caberia você me perguntar, como é que a gente é justo, pastor? Sabe, queridos, a Bíblia diz, não há um justo nenhum sequer. Então, como é que pode? Então, se não tem justo, como é que vamos poder entrar nisso? Mas existem os que são justificados. Aqueles que receberam a abundância da graça.
Aqueles que um dia se aproximaram de Jesus, e se você nunca fez, hoje é o dia, você vai fazer, e se ajoelharam diante dele e disse: eu sou só pecado, eu sou feito de pecado, eu estou cheio de pecado, mas eu me arrependo, e eu te peço perdão pelo meu pecado. E eu quero te pedir, Senhor, me receba como teu filho. E a palavra de Deus diz que todo aquele que vai a ele, ele de maneira nenhuma lançará fora. Um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. E o que a palavra de Deus está dizendo é que quando nós nos aproximamos do Senhor, nós que somos feitos cheios de pecados, somos lavados no sangue de Jesus. E a Bíblia diz que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Somos perdoados e somos feitos justos nele, que é o justo. Eu não sou justo, mas eu sou justificado nele. E quando eu entro nesse lugar, a palavra está dizendo: eu fui moço, eu sou velho e eu nunca vi um justo desamparado. E mais, nem vi seus filhos mendigarem o pão. Romanos 8,32 é uma promessa tremenda. Ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. E aqui vem uma pergunta: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ora, queridos, o que é que tem de mais precioso do que Jesus? O apóstolo está perguntando: se ele já nos deu Jesus, por que motivo não vai nos dar juntamente com ele saúde, esse trabalho que você precisa, essa cesta de alimento que você está necessitando, essa paz para que invada a tua casa? Ele está dizendo assim: receba, porque você já recebeu o que é mais precioso de Deus. A falta de confiança que ele suprirá todas as nossas necessidades nos faz viver uma vida miserável, cercada de ansiedade, medo, estresse. Por isso que eu disse que essa palavra é a raiz das outras. Quando nós vivemos uma vida com falta de fé, preocupados, o resto é consequência. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos a nossa vida no Senhor, nós começamos a entender Lucas 12:31, que diz: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está dizendo hoje para você e para mim: no meio disso tudo, priorize Deus. No meio disso tudo, pare, coloque a sua alma em ordem e diga à sua alma: aquieta-te. Não são bens que vão te fazer ficar bem. Não é dinheiro que vai te dar paz. Ainda que Deus nos encha de bens, ainda que Deus nos encha de prosperidade, a nossa paz não virá disso. A nossa paz virá porque nós vamos ter uma vida voltada para o Senhor. Uma vida voltada para estabelecer o seu reino, o seu governo. E onde Deus governa, aí tem céu, aí tem paz. A promessa do Senhor é que nada faltará. Nada faltará. E ele diz exatamente isso. Isso é o contrário do que o mundo pensa, como ele disse em Lucas 12:15. Não é... A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Não é aí que você vai colocar a sua vida. Mas, ao contrário, é em aprender a confiar e a depender de Deus. Eu quero terminar essa palavra profetizando para você e para a sua casa. Profetizando que a tua família vai receber nesse momento um batismo de paz. Essa paz que só a dependência de Deus traz. Ore com a sua casa, ore com a sua família. E diga ao Senhor: Senhor, minha casa pertence a Ti. Meu lar é Teu, Senhor. Tu és o meu pão, Tu és o meu alimento, Tu és a minha vida. E eu posso dizer: Tu és o meu pastor e nada me faltará. Que Deus te abençoe poderosamente. Um dia de paz e de alegria, em nome de Jesus.